Esse é o nosso programa Eclésia Especial, né? Estamos respondendo algumas perguntas, algumas dúvidas frequentes que recebemos aqui durante todo o ano. Também temos auxílio aqui de uma plateia que está aqui conosco representando todos os nossos amigos telespectadores do programa Eclésia espalhado pelo Brasil. A gente está ouvindo perguntas deles também. Aliás, a gente vai começar esse bloco já ouvindo uma pergunta. O André está aqui na frente, na primeira fileira. Tudo bem, André? Por favor, faça a sua pergunta. Eu tenho visto com esse advento da internet, as mídias sociais que estão hoje em dia muito forte com isso, tanto no meio político e religioso. Eu tenho visto muito se falar em diálogo ecumênico. Eu gostaria de saber se esse diálogo compete a nós leigos ou isso compete aos sacerdotes e aos representantes da Igreja Católica iniciar esse diálogo. Boa pergunta, obrigado, André. E aí, como é que é essa história desse diálogo ecumênico? E vamos abrir o leque aqui para ecumênico e interreligioso, para a gente entender, por favor. Bom, em primeiro lugar, Diácono Eric, é importante esta colocação para deixar bem claro que somos todos nós membros da Igreja. A Igreja não é constituída única e exclusivamente pela hierarquia eclesiástica do Papa, bispos, sacerdotes, mas também como leigos, certo? Inclusive, nós sabemos que quanto mais se dialoga com os nossos irmãos, mais se constrói. A frase belíssima, por exemplo, do saudoso e hoje beato Papa Paulo VI, quando visitou a Terra Santa, dando o abraço a Atenágoras, o patriarca. O principal patriarca ortodoxo. Porque entre os ortodoxos não existe uma comunhão. São 14 igrejas independentes. Mas geralmente tem um ou outro bispo, né, que tem um certo destaque entre eles, se bem que isso não é uma formalidade, né? E o senhor está lembrando então desse encontro do Papa Paulo VI. Dando o abraço a este patriarca ortodoxo, soltou a famosa frase: o que nos une é muito mais do que nos separa. Isto é, o diálogo ajuda a encontrar um ponto em comum. Portanto, o ecumenismo, que foi lançado oficialmente pelo Concílio Ecumênico Vaticano II, está trabalhando muito no dia de hoje e, através deste diálogo, se consegue um maior entendimento e descobrimos valores, inclusive, recíprocos entre as várias igrejas, aumenta também o respeito recíproco e a procura de um ideal comum. Padre Wander, e os leigos têm papel nisso? Bom, bem colocado, a igreja como corpo místico de Cristo, a primazia é dos sagrados pastores. Eles devem conduzir, né, para ir à frente, até para não criar uma bagunça, e deve haver um caminho único. Deve haver uma unidade também na busca desse entendimento. Então, a primazia dos senhores bispos começa com eles, e aí devem estender isso à cooperação dos sacerdotes, que são cooperadores da ordem episcopal, e aí a todo o povo, todo o rebanho de Deus. O esforço por aproximar os nossos irmãos separados. O que o Padre Guido coloca é importante, é reconhecer neles os elementos salvíficos ali presentes. Numa parte grande, a validade do batismo, em outros casos, a presença da palavra de Deus e da vida de oração, os elementos salvíficos subsistentes de alguma realidade de igreja realmente falando. Agora, tão pouco ecumenismo é sincretização. Aqui é que é uma coisa que devemos segurar com muita calma. E só se faz ecumenismo, é importantíssimo. Para o mundo católico, só é possível um reto ecumenismo quando a nossa catolicidade está mais do que conservada, mais do que mantida, quer dizer, sem o mínimo risco de perda de uma gotícula daquilo que somos, da nossa identidade. Porque se for para abrirmos mão daquilo que é a identidade propriamente da nossa, em vista de começarmos a lidar com A, com B ou com C, de maneira alguma isso vale a pena ou é algum caminho que o Senhor nos peça. Posso dar um exemplo claro, só ver se é isso que o senhor quis dizer, ou se eu estou exagerando? Por favor, Eric. Você faz a tradução aí, para não ser muito abstrato. Não, vamos lá. Muito conceitual. Tá ótimo. Né? Por exemplo, eu vou fazer uma oração específica com alguém que é de uma
denominação protestante. Isso talvez não seria o único motivo para retirar uma imagem de Nossa Senhora para não ofendê-lo? Sob hipótese alguma. Se o Padre Guido ainda me permite, há poucos dias houve um incidente, há um tempo atrás, eu não sei mensurar o quanto, quando eu falo dias, questão de 3 ou 4 meses, de um pastor protestante que foi a um presbitério de uma igreja católica dizer de Nossa Rainha e de Nossa Mãe. Quer dizer, aí já se pergunta o que se pensa quando se convida para esse tipo de ato. É uma distorção do tamanho do mundo. Se preserva a nossa identidade, a partir delas vamos conversar com o resto e ver, com a graça de Deus, até onde podemos chegar, não é, Padre? Mas com o intuito, não existe ecumenismo sem a clara tentativa de, mais tarde, congregar sob um só rebanho, um único pastor, a todos aqueles que são denominados cristãos. Interessante, isso é importantíssimo. O senhor quer completar, Padre Guido? Sim, o trabalho do ecumenismo leva a uma união de entendimento. Esta união, porém, não deve absolutamente estragar aquele que é o querigma, nós usamos a palavra em língua grega, isto é, o conteúdo essencial da nossa religião. Porque senão cairíamos num problema gravíssimo que é chamado de sincretismo. E o sincretismo religioso é péssimo, porque cria uma mistura de elementos entre, digamos assim, aquela que é a piedade cristã, num trabalho específico de orientação espiritual. Eu vejo a dificuldade que tantas pessoas têm de seguir um credo profissional, porque tem aquela tentação de um caminho paralelo, exatamente o sincretismo, que agrada na hora. Uma pessoa não calcula as consequências que depois ela mesma sofre, porque entra num poço, digamos assim, imensamente profundo, ou num bico sem saída, e entra numa crise, digamos, de fé, que custa depois a sarar e curar. Sem alargarmos, já para, enfim, fechar essa questão, Eric, só uma coisa eu coloco para que nós possamos pensar, e isso vale para cada um de nós e de forma decisiva. Eu não entendo muitas vezes, eu vou pôr aqui agora uma gotícula de tempero. Eu não entendo muitas vezes como há um esforço válido, mas ingente de alguns dentro da Santa Igreja, por um diálogo com os que estão fora e nenhum esforço por dialogar com os que estão dentro. Muito bem lembrado. Ok? Fica isso para nós. E ficou. O Padre Wander e Padre Guido, já para encerrar, eu já estou mudando o tema, mas é uma dúvida comum aqui que a gente recebe dos nossos amigos telespectadores. Já que nós falamos aqui de igreja ortodoxa. Um católico pode receber a comunhão, né? Vamos falar especificamente da comunhão. Pode receber a Sagrada Comunhão numa igreja ortodoxa? Posso começar essa? Por favor, Aí Padre. o Padre Guido me completa? Vai lá. Bem, os sacramentos celebrados pela igreja ortodoxa são válidos, porém ilícitos. Não deveriam celebrar porque não estão mais na comunhão com a sé de Pedro. Todavia, a transmissão da sucessão apostólica foi conservada neles. Certo. Todos os elementos, todos, Eric. Então, há sucessão apostólica, há apostolicidade ali, de fato. Todavia, porque há uma ruptura com a sé de Pedro, existe uma limitação. Como os sacramentos são válidos, e todos são todos, inclusive o sacerdócio, senão não haveria a Eucaristia nem a confissão. Estando num lugar onde não existe nenhuma igreja católica, latina ou oriental, podemos recorrer aos sacramentos da igreja ortodoxa. Num local onde não houvesse nenhuma assistência espiritual católica, certo, poderíamos recorrer a uma assistência espiritual ortodoxa, para facilitar o entendimento. Entendi. Exato. Este é o caminho que a igreja aponta. Mas temos que, como dizíamos há poucos instantes, vestir a camisa do nosso time. É válido, mas é ilícito. Agora, em caso de uma urgência, aí sim, vamos, né? Porque a validade está confirmada. A pessoa está no leito de morte num país ou numa região onde não vai ter assistência católica, mas ela pode ter assistência ortodoxa. Ela pede absolvição para esse sacerdote. O mesmo, né, Padre Guido, mesmo, Eric, num país onde não há mesmo. Tá. É que seria muito raro. Numa região, se houver uma paróquia ortodoxa, vai haver alguma paróquia oriental,
católica Geralmente, de rito oriental, né? Só para facilitar. Mas se bem condicional não houvesse, seria possível aceder à Santa Missa, comungar, de forma totalmente válida e lícita para o fiel católico. Válida e lícita para o fiel católico. Só um breve comentário aqui, né? Como eu disse agora há pouco, as igrejas ortodoxas são 14 igrejas independentes que terminam, né, no bispo, não tem comunhão com o Papa. Desde o cisma, o antigo cisma do Oriente, o grande cisma do Oriente, que aconteceu no ano de 1054, essas igrejas até hoje não tiveram comunhão retornada, né, plenamente com a sé de Pedro, com o Papa. Então, essas 14 igrejas, dentre essas que vale o que a gente estava comentando aqui, essas são igrejas ortodoxas. Só autocéfalas, né? Isso, né? Isso, porque para no bispo. Para no bispo. Né? Agora, por isso que são cismáticas, porque rompeu com a autoridade do Papa, né? Agora, existem 24 igrejas, né, dentro da Igreja Católica, sendo que 23 delas são orientais, né? A maior parte delas da Igreja Católica é a Igreja Latina, mas 23 igrejas são orientais e nesse caso nós podemos, porque são igrejas católicas, a gente está falando da mesma fé, comunhão com o Papa. Com a sé de Pedro, né? Nesse caso, né, as igrejas católicas orientais. É que existem ritos que se repetem dentro da Igreja Católica que são idênticos ao que os ortodoxos fazem. Então não é questão de rito nesse caso, e sim é questão de igreja mesmo, né? Uma é a Igreja Católica e outra é a Igreja Ortodoxa, mas está respondido, então, essa questão que é interessante. Mas sempre é bom frisar que estas igrejas, com ritos diferentes, têm plena comunhão com o Papa, a diferença das igrejas ortodoxas, né? É verdade, padre. Então, portanto, são católicas. Vamos para a próxima pergunta. Tem mais alguém? A senhora, por gentileza? A senhora fica de pé, por favor. Como é que é o nome da senhora? Josilma, eu sou da cidade de Indaiatuba também. Por favor, pode fazer sua pergunta. Há poucos meses, o Santo Padre ele publicou a encíclica Amoris Laetitia e houve uma certa polêmica em torno de alguns temas. E um colegiado de sacerdotes e bispos chamaram a atenção do Santo Padre acerca de alguns temas. O Santo Padre ele tem que tomar uma posição acerca dessa chamada de atenção, tem que fazer um reestudo. Qual seria o procedimento do Santo Padre numa situação como essa? Bom, em primeiro lugar, o documento assinado pelo Papa Francisco não é um dogma de fé, é uma exortação apostólica. Isto é como um mestre que ensina, que dá algumas diretrizes, que faz questão também de ver solucionado tantos problemas dentro da família. Inclusive, esta exortação apostólica, eu acabo de dar um curso sobre esta exortação apostólica, não está muito sendo bem entendida. Talvez até somos nós padres culpados, Padre Wander, mas precisamos nós também conhecer bem o pensamento do Papa para não criar depois uma distorção ou pior ainda uma confusão. Padre Wander, para a gente ir direto ao ponto, o Padre Guido colocou essa situação de um caso específico onde o sacerdote conhece, sabe daquela história. Mas, em linhas gerais, houve mudança na doutrina da igreja nesse sentido? Nenhuma, nem o Santo Padre, até porque ele é o guardião do depósito da fé. Ele não pode tocar, os papas não tocarão nunca no depósito da fé. Agora, o que fica de essencial, e aqui responde no fundo, a carta dos 4 cardeais. Os 4 cardeais e alguns sacerdotes, foi a carta de filhos da igreja, pedindo ao seu pai que desse uma elucidada, colocasse um pouco mais de luz naquilo que parecia que não havia ficado tão claro. E aqui que é o essencial. Não se pode comungar em pecado mortal. E é só isso. A questão está mais do que resolvida. Responda-se a isso e se responde a todo o resto. É possível se comungar em estado de pecado mortal sem cometer sacrilégio? Não. E não é não. Isso está definido por Cristo. E São Paulo recorda na carta aos Coríntios, mas o que come da carne e bebe do sangue do Filho de Deus, de forma indiscriminada, ou seja, em sã consciência, em estado de pecado, come e bebe a sua condenação.
O termo está aqui, Eric. É a única forma, não é, Padre Guido, de responder essa questão é que não se pode comungar em estado de pecado mortal. O resto está respondido, sem cometer sacrilégio por isso. Na pergunta que eu fiz agora há pouco, a doutrina da igreja não mudou, é a mesma. Né? E só quero rapidamente lembrar também que esse tipo de levantamento de um pedido de esclarecimento ao Santo Padre, o Papa, primeiro que ele é respeitoso, segundo que não é a primeira vez que isso aconteceu na igreja. Né? Especialmente na década de 90, houve talvez a mais recente, aconteceu na época do Papa João Paulo II, especialmente nos Estados Unidos. Algumas pessoas que trabalhavam naquela ocasião pedindo que o Santo Padre pudesse ordenar mulheres ao grau do sacerdócio. Né? E também algumas pessoas pediram. Tem definição dogmática, hein? Exatamente. Que não pode, que claro. não é possível. Né? Isso está claro. Está vedado para sempre, né? Mas algumas pessoas tentando entender, né, que isso não estava claro na igreja, pediram esse esclarecimento ao Papa. Então também isso é uma coisa respeitosa, né? A gente não tem que se preocupar com isso. Né? No final das contas, resumindo aqui o que o Padre Wander disse, a doutrina da igreja não mudou, e a única maneira de a gente responder é isso, como ele bem disse, e a gente continua sendo católico dessa mesma maneira. Né? Exato, diácono, mas é bom, reforçando a sua frase, a doutrina da igreja nunca poderá mudar. Verdade. Porque entramos no campo do dogma, né, da essência da nossa vida cristã. Portanto, não podemos esperar um Papa que de repente apresente uma doutrina diferente. Né? Mas aqui, Padre Guido, e a colocação muito bem feita é que o que versa sobre a natureza do estado de graça em que estejamos. Uma é vinculante à outra, não tem como escapar disso. Bom, né? Muito bem, vamos para mais uma pergunta. O senhor queria fazer uma pergunta aqui na primeira fileira? Cadê o microfone? Onde está o microfone? Passa aqui para ele, por favor. Passa aqui para ele fazer uma pergunta. Pode fazer a pergunta que o senhor quiser, pode, por gentileza. Qual é o nome do senhor? Pedro. Pois não, seu Pedro. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta. Enquanto os senhores falavam a respeito do batismo, no primeiro bloco, eu fiquei pensando, porque tempos atrás, eu e minha esposa, nós dávamos preparação de batismo. Certo. E uma pessoa muito amigo nossa veio conversar com a gente, eu acho que para fazer um teste. Então, ele me disse, olha, como é que é o pecado original? Ele precisa ser batizado para ser perdoado do pecado original? Ser apagado do pecado original? Nós dissemos que sim, é claro. Mas ele fez outra pergunta em seguida. E se ele não for batizado, com a vinda de Jesus Cristo, já não foi apagado esse pecado original para todas as pessoas? Senhor Pedro, eu agradeço muito essa pergunta do senhor, porque eu tenho uma pergunta recorrente aqui nos nossos amigos telespectadores, que é o desdobramento que o senhor está dizendo. Né? Eu entraria numa questão aqui, olha, obrigado, viu, senhor Pedro? Primeiro que a questão que nós falamos aqui do batismo, se uma pessoa não for batizada, porque tem a questão do limbo. Eu queria que a explicação dos senhores, né? O que é o limbo, se isso na igreja antes era doutrina e agora não é mais, né? Se ele existia, deixou de existir, o que é a história do limbo, que é justamente o limbo seria, senhor Pedro, um espaço ou um estado onde as pessoas que não foram batizadas aguardariam a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um entendimento, vamos saber se isso é correto ou não, mas olha, primeiro eu tenho que fazer um intervalo. A gente vai para o intervalo e logo na sequência, no próximo bloco, a gente responde essa pergunta. Aliás, a gente vai para o último bloco desse primeiro programa na sequência. Então, fica aí, viu, gente? Daqui a pouquinho a gente responde essa questão depois do intervalo. Não sai daí, a gente volta já já.